Henrique Raposo, ao longo de vários meses deste seu espaço documentário, não sei se já fez um ano, se não, tem alertado para a problemática do eleitorado, que era tradicionalmente de esquerda, ter começado a votar nos fascistas, que é o que o próprio diz neste programa, e eu achei por bem trazer esta intervenção, desde logo porque Henrique Raposo, no seu último comentário antes da reabertura dos trabalhos do Parlamento, diz que o grande momento do ano político foi um ato de tirania de Teresa Moraes, que aparentemente para Henrique Raposo é bom, porque fez com que André Ventura ou o Chega mantivessem a bola abaixo. Foi literalmente isto que ele disse em direto. Vamos ouvir e vamos fazer uns comentários. Eu gostava de relembrar aquele que para mim é o grande momento político deste ano, que é a Teresa Moraes. A Teresa Moraes como Presidente da Assembleia da República. Porque deu àquela casa uma dignidade que eu acho que o Presidente de facto não tem, e não dá. E sobretudo mostrou que a direita tradicional pode virar-se para os Chegas, olha, bolinha baixa. Bolinha baixa. Eu gostei muito da maneira como a Teresa Moraes meteu o André Ventura na ordem. Porque isso é um bom início de conversa para um grande paradoxo da vida política portuguesa, que eu acho que é o maior paradoxo da vida política portuguesa. É que se tu juntares 50 figuras de direita, das elites, melhor, 50 figuras de esquerda, das elites, as 50 são contra o Chega, não há a menor dúvida. Juntas 50 pessoas de esquerda, professores, políticos, intelectuais, são todos contra o Chega. Juntas 50 de direita, há ali 20 ou que estão no muro ou que são para o Chega. E depois o resto é contra. Mas essas são as pessoas que se sentam aqui. São deputados, são intelectuais. Porque o que se passa no país real, lá está, é exatamente o contrário. O povo de esquerda está a votar no Chega. Essa é a maior transformação sociológica e política do país. O povo de esquerda, sobretudo aqui no Sul e nos subúrbios de Lisboa, deixou a esquerda, partes do PS, o PCP e o Bloco, e passou a votar no Chega. Antes de ouvirmos a segunda parte, eu gostava de dar nota de duas coisas. Em primeiro lugar, o acontecimento com Teresa Moraes. Eu acho que é interessante Henrique Raposo mencionar isto. O acontecimento com Teresa Moraes não é nada mais do que a Teresa Moraes abusar das suas funções enquanto Presidente da Assembleia da República naquela circunstância. Ela é Vice-Presidente, Presidente é o Aguiar Branco, que Henrique Raposo diz que não dá dignidade à Assembleia da República, talvez porque não tenha atos de tirania tão valorizados por Henrique Raposo, mas Teresa Moraes tem um comportamento em que ela abusa das suas funções. Eu não sei se vocês se lembram, mas naquela troca de galhardetes que ela teve com André Ventura, isso tudo começa porque Teresa Moraes faz considerações políticas do seu lugar de Vice-Presidente da Assembleia da República. Recordo que a mesa da Assembleia da República serve para a moderação dos trabalhos, dar palavra, tirar palavra, etc. E depois advertir algum grupo parlamentar ou algum deputado em concreto que possa ter abusado na sua intervenção, segundo a consideração da mesa e segundo os códigos de trabalhos da Assembleia da República. Mas Teresa Moraes faz literalmente considerações políticas sobre o que diz André Ventura. Não é o papel dela. Não é o papel dela. Até porque ela, inclusive, não faz considerações políticas para advertir André Ventura por causa dos códigos dos trabalhos, dos códigos de conduta dos trabalhos. Teresa Moraes faz considerações políticas sobre o que André Ventura diz para se opor ao que André Ventura diz. E, portanto, já que a Vice-Presidente da Assembleia da República não tem vontades políticas, Teresa Moraes, se depois for lá para a bancada do PSD e fizer uma intervenção, que faça o que ela quiser, está no seu papel, ou seja, se for deputada, que faça a sua intervenção, que faça considerações políticas, que ataque a André Ventura, que faça o que quiser. Agora, estar no papel de Presidente da Assembleia da República faz considerações políticas que são gratuitas, portanto, faz considerações políticas por si só. E depois Henrique Raposo acha os atos de tirania de Teresa Moraes o momento da política portuguesa, dizendo que Aguiar Branco nem sequer dá dignidade à Assembleia da República. Quer dizer, isto é uma coisa indescritível. E depois dar nota de uma coisa, antes de ouvirmos a segunda parte das considerações, em que Henrique Raposo chama fascistas à malta do Chega, mas Henrique Raposo é frequentemente tratado como algumas pessoas que querem analisar o panorama mediático e político nas mesas de comentariado em Portugal, tratam Henrique Raposo como uma figura de centro ou de centro-direita. Henrique Raposo é um esquerdista.
E isso fica evidente em todas as suas intervenções. Eu já ouvi Henrique Raposo neste espaço de comentário, e é por isso que às vezes se cria a ideia de um equilíbrio ideológico no comentariado português, quando na verdade não existe. Eu já ouvi Henrique Raposo a dizer a seguinte frase: quando a esquerda quiser ser verdadeiramente de esquerda, eu estou cá com eles. Ou seja, o Henrique Raposo neste momento não está com a esquerda portuguesa porque eles não são de esquerda que chegue. Já se aperceberam disso, certo? Portanto, não podemos olhar para esta figura e tratá-la como uma figura de direita, porque comentadores de direita há 2, 3 nas televisões portuguesas, fora os deputados, que evidentemente estão presentes para criar essa falsa sensação de equilíbrio, que depois é compensada por uma esmagadoríssima maioria de comentadores esquerdistas, ou pelo menos parte do consenso progressista, que concordam no essencial, discordam no elementar, e muitas vezes nem no elementar discordam. Vamos ouvir a segunda parte. E eu não vejo não vejo um assumir desse facto, e podem pôr, por favor, uma tabela que temos para ver, em todas as freguesias dos subúrbios de Lisboa, e esta é uma, por acaso é o sítio onde eu nasci, um abraço para os meus tios, que estão em Sentiria da Azóia. Este exemplo acontece na margem norte, na zona de Loures, e na margem sul, na zona da Moita, do Seixal. A direita clássica mantém os mesmos valores, portanto, a direita clássica não perde para o Chega, ao contrário do que se pensava. É o PCP e o Bloco e partes do PS que vão para o Chega. E nós temos que falar a sério sobre este assunto. Este assunto não pode ser um tabu. Não pode continuar a ser um tabu. Porque o povo que votava, o povo que era sagrado porque votava no Bloco e no PCP, está a votar nos fascistas. E nós temos que falar sobre isso. E porquê é que não falamos? Porque é um tabu. É um tabu para a esquerda. E a esquerda, apesar de estar a levar tareias eleitorais a cada eleição, continua a ter muito poder na academia, nos sítios onde estamos, nos mídias, e é muito difícil para alguém que é de esquerda hoje em dia perceber que o povo que o apoiava agora está a apoiar o André Ventura. Aliás, isso vê-se nos mais variados países, e deixem-me dar o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, que inclusive eu acho que o movimento MAGA acabou, que foi uma fraude, se é que alguma vez existiu. Eu bem sei que isto é duro de dizer e de ouvir para algumas pessoas no meu canal, porque tem alguma espécie de dogmatismo em relação às posições sobre os líderes nacionais populistas. Quase que se pede que haja uma adoração permanente dos líderes nacionais populistas, mas eu honestamente acho que o MAGA acabou. Se é que alguma vez existiu, e passo a explicar porquê. O MAGA captou pessoas por querer menos intervencionismo externo e mais foco nas indústrias nacionais, querer a recuperação dos trabalhos para a classe média, média-baixa, que queria as deportações em massa, prometeu tudo isto e não entregou nada. Onde é que andam as deportações em massa depois deste tempo todo? Não existem. Estamos a falar de números absolutamente residuais. Estamos a falar de uma ideia de que os ilegais são o problema, quando na verdade nós percebemos que uma boa parte do problema da imigração está também nos legais. E os repatriamentos em massa não aconteceram. O retorno dos trabalhos para a classe média-baixa, trabalhos industriais, de empresas e tudo mais, não voltaram. E é essa classe que votava na esquerda e que hoje vota no Partido Republicano, e todas estas promessas foram simplesmente ignoradas, e acabámos por perceber que o movimento MAGA, ou não todo o movimento MAGA é injusto, mas uma boa parte do movimento MAGA é o establishment político em esteroides. Literalmente é isto. Falo de intervencionismo externo, falo da espetacularização das meia dúzia de deportações que fizeram, ou seja, fazem grandes montagens cinematográficas de pouquíssimas deportações, dando a entender que estão a acontecer muitas mais, quando na verdade não estão. Os números são absolutamente irrelevantes. São absolutamente irrelevantes. Deviam ser, quando se fala de deportações em massa e depois se apresenta os números que estão a ser apresentados, não estamos a falar de deportações em massa, muito menos nos Estados Unidos da América, porque há pessoas que olham para os números e os filtram com os olhos de cá. Vocês não podem olhar para os números dos Estados Unidos de deportações e pensar que a realidade populacional é a portuguesa. É que uma coisa é deportar 1 milhão de pessoas ou 2 milhões num país de 10. Outra coisa é deportar 1 milhão de pessoas num país com 200 milhões de pessoas. Percebem? Essa é que é a questão. E portanto, eu acho que muitos dos partidos nacionais populistas que caçaram este eleitorado à esquerda
alguns deles vão dar frutos e vão-lhes dar destino e vão fazer as deportações em massa e ser líderes duros e bater-se contra quem tiverem que se bater, e há outros que vão ser absorvidos e controlados de forma a serem oposição controlada e garantindo uma espécie de direcionar para basicamente o rancor que as classes médias baixas têm para com as elites políticas, atenuando essas mesmas classes. E esta é que é a questão, e nós vemos que muitos desses líderes estão a ser absorvidos. Para mim o Nigel Farage ainda não chegou ao poder e para mim é evidente que foi absorvidíssimo, na verdade. Parece-me também que Donald Trump também fez muita coisa boa, é certo, mas não digo que não digo que só fez coisas más, não é nada disso, fez muita coisa boa, mas parece-me que na essência foi absorvido. E portanto diria isso. Diria também Giorgia Meloni, que tem muitos méritos, mas foi absorvida. A imigração à Itália está igual, se não pior, se não ligeiramente pior, não substancialmente, mas ligeiramente pior. E o que nós vemos é que muitos destes líderes são absorvidos e depois são basicamente oposição controlada para direcionar a crítica, o rancor das pessoas que criam resoluções e que agora veem os líderes nacionais populistas absorvidos. Esta é que é a questão. Isto é duro de dizer, eu tenho pensado nisto e não é uma coisa que me deixe muito alegre, mas é o que sinto neste momento. E portanto foram estas as pessoas, nomeadamente o Donald Trump, que captou este eleitorado das classes médias baixas que se sentiram abandonadas, essencialmente porque a esquerda começou a falar para uma classe média alta, tendencialmente, com problemas como identificação de pronomes, legislar problemas do foro psiquiátrico, Green Deals, etc. E, portanto, começaram a falar para uma classe média alta, porque a classe média baixa não tem tempo para se preocupar com os pronomes. A classe média baixa não tem tempo para se preocupar com a situação ecológica do país. A classe média baixa tem preocupações existenciais e imediatas, que são pagar a renda, pagar as contas, ter dinheiro para a comida e ter condições para viver em vez de estar a sobreviver meramente, não é? E portanto é isto que eu sinto. Eu talvez nunca tenha dito isto em voz alta, ou melhor, já o disse em voz alta várias vezes com pessoas com quem falo, mas talvez nunca o tenha dito publicamente, mas sinto que já está a acontecer. Muitos dos líderes nacionais populistas vão ser absorvidos e alguns já foram e parece-me que muitas das promessas nos Estados Unidos, por exemplo, acabaram por não ser entregues e esta classe baixa, média baixa, passou a votar na direita radical precisamente porque a esquerda se preocupou com classes, com preocupações de classe média alta que não dizem nada à pessoa comum e que se sente abandonada eleitoralmente. Isso parece-me relativamente evidente. E portanto, não são os fascistas, ao contrário do que diz Henrique Raposo. Sim, a esquerda está a votar cada vez mais no Chega e ainda bem, porque finalmente se vêem representados num partido e agora vamos ver quais é que são os líderes nacionais populistas que no prazo de 10 anos vamos saber praticamente todos quais é que foram os líderes absorvidos e não. Teremos alguns que vão ser absorvidos porque se vão vender e que vão aceitar ceder às vontades do establishment político que não os incomodará desde que também não incomodem demasiado o establishment político. E pronto, e basicamente vai ser isto. Vamos ver quem é que são os absorvíveis e quem é que não são. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.